Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação para a Web, usando ASP.NET MVC. Esse curso está sendo ministrado como a disciplina Programação 2 do curso técnico de Informática do IBTA. Essa é a nossa primeira aula, é uma introdução, falar um pouco de engenharia de software, um pouco sobre o MVC em si, e um pouquinho dos paradigmas que a gente vai usar para fazer nossos experimentos práticos. Primeira coisa aqui, que eu chamei de uma abordagem ninja da engenharia de software, ninja porque é bem rápido. Engenharia de software é um termo amplo, tem bastante coisa para contar, então eu vou fazer uma abordagem bem simples e concisa assim, do que a gente vai ver como engenharia de software. Engenharia de software merece um semestre, pelo menos, de aula para desenvolver bem. Eu vou fazer isso em poucos minutos, então por isso que é uma abordagem ninja. A disciplina nasceu com o objetivo de criar práticas e metodologias, transformar o desenvolvimento de software numa ciência. Ou seja, pegar o que os programadores faziam na prática que dava certo e transformar isso numa regra geral para que outros programadores pudessem seguir os mesmos passos. A gente procura, né, solucionar os problemas comuns do desenvolvimento e do gerenciamento do desenvolvimento de software. Então, a engenharia de software ela está ligada tanto a metodologias de desenvolvimento, por exemplo, metodologias ágeis de desenvolvimento, que é uma questão que quase tem mais a ver com gerenciamento, assim como ela tem a ver com paradigmas de programação e formas de programar que são da nossa atividade como programador mesmo. Aqui eu digo que essas formas podem ser frameworks, design patterns e metodologias de desenvolvimento. Frameworks são basicamente sim, códigos que deram certo. Então, se eu crio uma forma estruturada de fazer alguma coisa, essa forma sempre funciona, é genérica o suficiente para qualquer sistema poder usar, então transforma-se num framework para ser usado para já resolver problemas que a gente sabe que vão surgir no desenvolvimento. Design patterns também são assim, mas elas são, digamos assim, menores. Então são formas de codificar que resolvem problemas comuns. Então, tem vários tipos de design pattern e todas elas seguem essa linha. Então, são trechos de código, formas de codificar, né, independentes de linguagem, que funcionam bem para resolver problemas comuns. E as metodologias são metodologias do tipo desenvolvimento em times, que pode usar Scrum, por exemplo, que é um desenvolvimento ágil em times, que tem uma série de regras para fazer com que o desenvolvimento seja mais rápido e mais eficiente do que desenvolver sem nenhuma metodologia. Mas isso a gente não vai entrar por enquanto, porque a gente não vai falar em desenvolvimento em times, etc. Por enquanto a gente vai aprender um pouquinho a programar. O que interessa para a gente nesse momento, nesse assunto de engenharia de software, é o desenvolvimento em camadas, que eu vou explicar direitinho o que é, o framework MVC, que eu também vou explicar passo a passo, e um dos paradigmas de desenvolvimento, que é o que a gente vai usar para fazer os nossos exemplos práticos. Então, do desenvolvimento em camadas, quebrando ele aí em três tópicos, a gente vai falar um pouquinho de programação estruturada em comparação com a programação orientada a objeto. O que eu chamei de código espaguete, que é um código em que todas as coisas se embaralham, se misturam e criam nós que tornam seu código difícil de manter. E por último, das camadas, né, esse desenvolvimento em camadas, e quais são as virtudes para a gente de usar um sistema em camadas, né? Qual a virtude da camada? Então, começando com a estruturada contra a orientada a objeto. A programação estruturada, ela usa estruturas de dados que são bastante complicadas
quando o seu sistema é muito complexo. Então, você guardar dados em matrizes e coisas assim funciona bem para alguns tipos de sistemas, mas quando você começa a ter um sistema muito baseado em entidades e tudo mais, você começa a ter uma dificuldade em representar essas entidades usando o que você tem, que são matrizes e variáveis. E eles costumam ser o código que a gente chama de linguiça, que é o código que um arquivo só tem todo o código do sistema. Então você está falando aí, sei lá, de um sistema pequeno com 10 mil linhas de código no mesmo arquivo. Então imagina para você encontrar um erro ou coisa assim num software desse, né? Então, o que eu falei aqui no texto, ele tem problemas quando a gente começa a falar em mudanças constantes, que os softwares hoje em dia, 90% dos softwares têm mudanças constantes em várias áreas do software. E a gente sempre fala em custos reduzidos, né? Toda empresa procura lucro e lucro precisa de redução de custos. Então, a manutenção do software e as alterações no software, assim como a criação, precisam ser rápidas e baratas. E com essas estruturas de dados mais caóticas e um código mais misturado, a programação estruturada acabou perdendo mercado para a programação orientada a objeto, que ela tem uma estrutura um pouco melhor. Aqui o que eu falo da estrutura de dados da programação orientada a objeto. Ela é coerente e intuitiva. Por quê? Se você tem um cliente, por exemplo, todos os dados desse cliente estão no objeto que é feito com a classe cliente. Ou seja, você não tem matrizes de nomes de clientes, matrizes de idade de clientes, matrizes de telefones de clientes que você procura um cliente pelo índice. Você vai ter um objeto cliente e lá dentro do cliente tem todas as informações sobre aquele cliente. Quando você quiser um outro cliente, é só você fazer um novo objeto e preencher tudo dentro desse objeto. Então, é uma forma de centralização de dados que é bastante interessante, assim, muito mais intuitiva. E o legal dela que eu escrevi aqui no fim é que essa definição de entidades nos traz mais perto do mundo real. Ou seja, a gente tem um cliente, então a gente tem um cliente no software. A gente tem, por exemplo, se você vai fazer um catálogo de livros, você vai ter um livro dentro do software, uma classe livro que representa um livro. Então ela é muito mais intuitiva. Outra vantagem, se você estiver usando um banco de dados SQL, né, um banco de dados relacional, é que as entidades do banco vão ser parecidas com as entidades que são os objetos dentro do software. Então, isso também é uma vantagem, porque você vai ter um banco mais organizado e um software mais organizado. Aqui eu falo um pouco do que é esse código espaguete, tá? E esse código ele pode acontecer na programação orientada a objeto também, tá? O que acontece com o código espaguete é o seguinte: a gente chama de espaguete por causa do embaraçamento dos fios, né? Então, o que acontece? A gente tem um código que tem muito acoplamento, ou seja, funções distintas de código, então o acesso a dados, ou a interface do usuário, ou a regra de negócio, que são todas as regras que você faz dentro do software, ou até coisas do tipo o seu próprio sua própria interface gráfica, assim, seu HTML está misturado com código e coisas assim. Isso é o tipo de código espaguete, que tudo está misturado no mesmo lugar e quando você mexe em um pedaço, você acaba quebrando outros pedaços de código que não tem nada a ver com aquele pedaço. Então é sempre um perigo na hora de você fazer qualquer alteração, tá? E como a manutenção é sempre constante de qualquer software, mas principalmente desses softwares, porque eles quebram muito, qualquer mudança, né, interface gráfica, por exemplo, altera a regra de negócio e pode alterar o acesso a dados, porque está tudo misturado no mesmo lugar. Suas chances de cometer um erro são muito maiores. Como que a gente pode solucionar, talvez não solucionar, mas melhorar esse problema, né? Mitigar esse problema? A gente pode fazer esse tal de desenvolvimento em camadas.
O que é esse desenvolvimento em camadas? Tradicionalmente, a gente diz que um software costuma ter 3 camadas, tá? Outros softwares têm mais, outros softwares têm menos, mas tradicionalmente a gente conta 3 camadas. Uma interface gráfica, a segunda é a regra de negócios e a terceira é o acesso a dados. A gente faz essa divisão tradicional porque quando a gente separa essas camadas, a gente garante que assim todas elas podem ter alterações constantes dependendo do seu software. Então, interface gráfica é uma camada que muda muito, principalmente quando você está desenvolvendo para outras pessoas. Os clientes têm muitas alterações de interface gráfica com o tempo. Então, ele quer um campo a mais ou mudar um botão de lugar, coisas assim. E coisas até que mudam a forma como o sistema funciona, que você tem que fazer uma pequena alteração em todas as camadas. Mas, no geral, a camada de interface que muda muito, ela está separada das outras. Isso a gente até vai ver no próximo slide. Uma alteração nessa camada não influencia as outras. Então, você tem um código mais robusto, no sentido de não ter esse acoplamento, né, essa dependência de pedaços diferentes do software. Então, aqui eu dei um exemplo que é o seguinte: se você mudar a interface, as regras de negócio acessadas não vão ser mudadas. Não é só a interface que muda, tá? Regras de negócios costumam mudar muito. Então, regras de negócio são coisas do tipo: você faz a matrícula numa faculdade, a faculdade, o sistema da faculdade precisa, por exemplo, liberar o seu login para as máquinas, criar o seu e-mail de estudante, precisa gerar o seu boleto, precisa, não sei, todo o fluxo, né? Todo o processo de cadastrar um novo estudante. Então, ele tem que te criar em sistemas acadêmicos, te pôr numa classe, etc. Essas coisas são chamadas regras de negócio. São as regras que seu software precisa seguir para representar os processos que tem na empresa, por exemplo, ou que esse software está representando. Por exemplo, a matrícula de um estudante. Então, as regras de negócio têm muita mudança, né? Principalmente se você está em um ambiente extremamente burocrático. Então, por exemplo, um banco. Um banco, para você fazer uma alteração numa conta, por exemplo, ele tem que passar por N pessoas que tem que dar o aval para você conseguir fazer uma alteração no final. Então, todas essas regras podem mudar. Por exemplo, eles adicionam que você tem que passar além do gerente para um diretor. Então, você tem que fazer uma alteração de regra de negócio. Então, o resumo disso tudo, inclusive banco de dados também muda. É muito comum você sair de um banco de dados, por exemplo, você usar uma MySQL, você passa a usar um Oracle por questão de desempenho, ou você passa do Oracle para um banco NoSQL porque você tem uma quantidade tão massiva de dados que você já não consegue mais gerenciar num banco tradicional. Esse tipo de coisa também pode mudar no seu sistema. Então você consegue desacoplar aquela camada de acesso a dados e acoplar uma nova que usa um outro banco, por exemplo, sem ficar louco no processo. Então, aí o resumo é que é uma camada isolada da outra. Então, ela é imune às alterações nas outras camadas. Claro que você, muitas vezes, vai ter que alterar as 3 camadas quando surge uma coisa complexa para fazer. Então, por exemplo, adicionar um campo numa interface gráfica provavelmente vai requerer uma mudança numa classe dentro das suas regras de negócio e uma mudança no seu SQL ou em qualquer outra tecnologia que você estiver fazendo para replicar isso no banco. No nosso caso, né? Como que a gente vai fazer o desenvolvimento prático nessa matéria? Nossos softwares de exemplo, eles não têm regras de negócio complexas e o acesso a dados vai ser feito pelo Entity Framework, que depois eu vou mostrar o que ele é. Então a gente vai separar só em 2 camadas. A gente não vai usar de regras de negócio, a gente vai usar a de interface gráfica e uma camada chamada entidades, que é uma camada bastante comum hoje em dia também. Ela tem as classes que representam as entidades do banco, na verdade. Então,
a gente vai fazer um desenvolvimento de duas camadas. Eu deixei aqui em verdinho uma sugestão que é o seguinte: estude outras camadas. Não vai fazer nenhum mal para você. E eu deixei uma recomendação de estudar a BLL, que é essa camada de negócio, a DAO, que é a camada de acesso a dados, que é feita de formas diferentes. Então, se você tiver usando tecnologias um pouco mais antigas, como o ADO, que é o acesso a dado tradicional do ASP, do ASP.NET também e do .NET em geral, vale a pena se dar uma olhada nessa camada DAO, como que você faz, quais são as boas práticas. E uma camada que eu coloquei aqui que é a Facade. Facade é uma camada que está ficando mais popular, porque ela é uma camada que gerencia muitos dados vindos de muitas fontes diferentes. Então, digamos que você acessa o seu banco de dados, você acessa uma API de outra pessoa, você acessa os dados de um serviço terceiro ou do governo, por exemplo, e aí você acessa um dado que está vindo de uma outra forma, pode ser até do seu disco físico ou coisa assim. Então, quando você tem assim, um monte de lugares para ficar procurando dados, a Facade faz com que você quebre mais uma camadinha. Nessa camada, você pede os dados e ela vai se virar para onde ir procurar. Então, as outras camadas vão falar, tipo, Facade, me dá um dado que é, sei lá, o clima hoje. E a Facade vai procurar esses dados num lugar conveniente, né? Então vai entrar lá no Weather Channel, um clima tempo, meteorologia, coisa assim, e vai pegar o clima de hoje. Bom, vamos para o MVC, que é o que a gente vai usar, que é um framework bastante interessante. Assim, ele tornou a programação para web bem mais organizada, digamos assim. O que ele faz é o seguinte, o que eu chamei de camada de UI, né, que é User Interface, aqui eu estou chamando de interface web. Tá? Porque tradicionalmente a gente chama em sistemas desktop a camada de UI e em sistemas web a gente chama de camada web. Tá? E o que acontece? A gente vai dividir, além de dividir em camadas, a gente vai dividir a camada de interface em mais 3 partes, que é o MVC, o Model, o View e o Controller. Então é o que eu digo aqui. O MVC vai quebrar essa camada aí em 3. E o porquê que ele é útil, né? Ele não vai deixar você cair no problema do código espaguete. Claro que assim, você sempre a organização do seu código está sempre nas suas mãos. Então, você pode fazer, por exemplo, um PHP, que é tradicionalmente um código bem misturado e bagunçado, você pode conseguir fazê-lo orientado a objeto e bem estruturado. Assim como você pode fazer ele totalmente bagunçado e não conseguir entender nada depois do seu próprio código. Então, isso depende de você. O MVC tenta puxar um pouquinho dessa responsabilidade para ele, então ele tem uma certa organização, mas se você não for organizado, você pode bagunçar seu código até mesmo no MVC. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas. Nos exemplos práticos eu vou apontar alguns pontos de problema onde seu código pode se bagunçar, né? Então, eu dei um exemplo aqui que muitas das programações tradicionais para web, das antigas principalmente, você mistura no mesmo código processamento de requisição, que é quando você acessa uma página o que acontece, as estruturas de dados com o visual, que é HTML, CSS, JavaScript, e às vezes até acesso a dados. Tá? Isso é comum no PHP e no ASP, por exemplo. Não é difícil você pegar um sistema PHP em que tudo que acontece no sistema está no mesmo arquivo. Claro que assim, não um único arquivo, mas o que eu quero dizer é que no mesmo arquivo você tem estruturas de dados sendo criadas, você tem acesso a dados, então ele está fazendo queries no banco dentro desse arquivo. Tem o HTML, tem o CSS lá misturado, tem JavaScript misturado, e tudo isso vira uma grande bagunça que você não consegue se encontrar direito depois.
O ASP também tinha esse problema. Então, vamos entrar aqui e esmiuçar o que é o tal do MVC. No MVC, os controllers vão fazer o gerenciamento da requisição. Então, o que isso quer dizer, né? Quando você pedir uma página no browser, né, desse sistema, o controller é que vai te responder. Então, geralmente, o que isso envolve, né? Geralmente isso envolve carregar um model, que eu vou explicar depois, e preparar uma view, que eu também vou explicar depois. Esse é mais ou menos o lugar comum assim dos controllers, fazer essas duas coisas, tá? É claro que o controller pode fazer muito mais, assim, ele é o centro de processamento do nosso sistema, então ele é bem importante. Os modules, eles são estruturas de dados, tá? Então eles podem ser preenchidos pelo controller ou mandados para ser preenchidos pelo usuário, tá? Então, o que acontece? Geralmente você vai preencher um módulo para poder mandar informações para o usuário. Isso quase sempre envolve acesso ao banco. Depois que ele está preenchido, ele é enviado para a view. Então, o model é o cara que faz uma integração entre o controller e a view. Então, você põe dados no model que vão aparecer na view. E assim, uma coisa importante de lembrar é que o model ele é usado em ambas direções. O que eu quero dizer com isso, né? Ele pode ser preenchido pelo banco e mostrado na tela, ou ele pode ser mostrado na tela na forma de um formulário, preenchido pelo usuário e gravado no banco depois. Então ele faz tanto às vezes de fazer uma inserção, quanto a edição dos dados, quanto mostrar os dados, tá? E o que é a view? A view é um HTML que o que ele tem de especial é que ele tem pequenos trechos de C# dentro dele. Mas aí é um ponto que eu falo, tem que tomar cuidado de o que você vai pôr em C# dentro dele para não cair no problema do espaguete e fazer um monte de C# que não precisava estar lá dentro do HTML, tá? Então, esses códigos C# bem pequenininhos que você vai ter dentro do HTML, o que ele vai estar fazendo em 90% dos casos é pegando um dado que está no model e colocando no seu HTML para ser mostrado. Então, são geralmente trechinhos de uma linha por vez com pouquíssimas diretivas. Assim. Então, como eu falei antes nos models, as views podem mostrar dados, né? São views geralmente que usam o método HTTP-GET, né? Então elas estão mostrando dados para você, ou elas podem ter formulários que usam o método HTTP-POST para mandar dados para dentro do sistema. Uma coisa que é diferente no MVC, e com certeza se vocês já mexeram com HTML vocês vão achar esquisito, é que uma URL no MVC não corresponde a um arquivo físico. Tá? Então não tem a index.html e ela não pode ser acessada pelo nome do seu domínio /index.html. O MVC usa um negócio que chama roteamento. Esse roteamento, assim, de uma forma muito simples, é a escolha de um controller e dentro do controller um action, que é um método dentro da classe do controller, para gerenciar a sua requisição, tá? Então, basicamente, uma URL é mapeada para um controller e, mais especificamente, para um método dentro desse controller. Por que eu falo método, né? O controller é uma classe. E como todas as classes, ele tem métodos. Os métodos de um controller são chamados de action. É uma terminologia do MVC. Esses actions são os caras que efetivamente processam sua página. Então vamos dar um exemplo aqui. Por padrão, o roteamento no MVC é /controller, /action e tem um ID que é opcional. Então, por exemplo, se você tiver a URL /livro /index /1, você está falando para o MVC o seguinte, eu quero, essa requisição precisa ser processada por um controller chamado livro controller, tá? Que tem um método chamado index. E esse método vai processar essa requisição. Só que como eu estou passando o meu parâmetro de ID,
1, né? Eu ainda vou passar como parâmetro nesse método um ID igual a 1. Esse ID é opcional, como eu falei. Se você não usar o MVC, assim, ele é opcional no roteamento, mas se você colocou no seu método, você precisa dele. Se você não colocar, o MVC vai descartar ele caso você passe algum valor. Então, assim, na regra geral é isso. Você está sempre acessando uma URL que é /controller/action, tá? Esse ID aí, às vezes tem, às vezes não tem. Para que serve esse ID? Por exemplo, se eu tenho uma lista de livros e eu quero ver o detalhe de um livro específico, eu posso passar o ID dele no banco por aí. Então, livro /index/1 pode me fazer o detalhe daquele livro específico que tem o ID 1. Então, é uma coisa bastante usada no MVC. Assim, a gente usa quase sempre esse ID. Aí tem algumas regrinhas que são assim, como o roteamento lida com os padrões. Então, por exemplo, se eu não indicar o action na minha URL, o que ele vai fazer? Então, no caso, ele tem um padrão que é sempre usar o action chamado index. Então, se você não especificou, você vai cair no index. Se o index não existir, você vai ter um problema. Então, a URL /livros ela é equivalente à URL /livros/index, tá? Então, sem action cai no index, esse é o padrão. E aí a gente tem um negócio, mas espera aí, onde fica a minha homepage, né? Onde está aquele index.html para eu poder fazer a minha página inicial? Então, isso não existe no MVC. Só que o MVC tem uma outra regra que é o seguinte: se a gente não indicar também o controller, ele vai usar um controller chamado home por padrão. É bom que você tenha esse controller home. O Visual Studio até cria o controller home geralmente por padrão para você. Então, onde está minha homepage? Né? A homepage, tradicionalmente, a gente chama de URL, que é barra, né? Então, seu domínio barra. E ela vai cair num controller chamado home e num action chamado index. Então, lá você cria a sua página inicial do sistema. Tá? Qual que é a estrutura do projeto MVC? Né? Então, a gente tem algumas pastinhas no MVC. Eu vou falar delas direito, né? Durante as aulas práticas. Mas assim, para dar uma palhinha agora, a gente vai ter a pasta controllers, onde ficam os controllers. A gente tem uma pasta models, que é onde ficam os models. E a gente tem uma pasta views, que é onde ficam as views. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que as views elas têm um lugar ainda mais específico para existir. Então, dentro da pasta view, vai ter uma pasta com o nome do seu controller. E lá ficam todas as views que respondem àquele controller. Então, por exemplo, se a gente tem um controller livro, a gente vai dentro da pasta view, ter uma pasta livro, e dentro dessa pasta livro, a gente vai ter várias views. Essas views têm o mesmo nome do action. Então, o action index vai ter uma view chamada index.cshtml. Se eu tiver um action chamado list, a gente vai ter list.cshtml. Se eu tiver um edit, vai ter edit.cshtml. Então, é assim que a gente encontra a view que está sendo usada por um determinado action. Tá? Aí a gente tem uma pastinha dentro das views que é a shared, que é uma pasta compartilhada. Mas o que é compartilhado nessa pasta? Né? Basicamente, as views que estão lá dentro podem ser usadas por qualquer controller ou action. Então, é um lugar comum em que o MVC, caso não encontre uma view no lugar certo, naquela estrutura de pastas correta, né, ele vai procurar dentro da shared para ver se é uma view que é compartilhada entre vários controllers. Então, isso é mais ou menos usado. É ideal que você não use quando você tiver só um controller e um action que estão fazendo acesso àquela view, que você usa a estrutura de pastas que eu falei antes, que é a correta. Mas tem alguns motivos para você usar um arquivo dentro dessa shared. Um deles é o arquivo de layout, porque a view é só o miolo do seu sistema. O layout é o que faz
o visual da página que aparece igual em toda a página. Ou seja, se você tem um menu em cima em toda a página, você põe ele no layout. Se você tem embaixo o rodapé em toda a página, você põe ele no layout também. E aí você só muda o miolinho do meio, dependendo da página que você tá. Isso é muito prático. A gente chamava de master page antigamente no ASP.NET tradicional. No MVC a gente chama de layout. Então, esse é um bom exemplo de um arquivo que tem que estar disponível no Shared, porque ele é usado em todo lugar. Outra coisa é uma coisa chamada Partial View, que é uma view um pouco menor em termos de complexidade, em termos de importância, que ela pode representar alguma coisa, por exemplo, uma partial view que representa um livro específico dentro do seu sistema. Então essas partial views, elas podem estar no shared também. A gente, se usar, eu vou mostrar onde a gente deve pôr e como a gente deve usar. Agora a gente entra um pouquinho rapidamente em paradigmas de desenvolvimento. E o paradigma que a gente vai usar que é o Data Driven Development. Geralmente ele é chamado de DDD, mas como tem um outro DDD que é o Domain Driven Development, eu prefiro chamar pelo nome completo para não ter problema. Então, existem N paradigmas, tá? E o que a gente vai usar nos nossos exemplos é esse. Ou seja, é um desenvolvimento baseado em dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai modelar o nosso banco antes de começar a mexer no software. Então a gente vai criar primeiro as entidades no banco, os relacionamentos dessas entidades. Uma vez prontos, a gente vai fazer o software espelhar esse banco. Então o que é importante é o dado, não qualquer outra coisa. Então a gente foca nos dados e no nosso caso a gente vai usar a Entity Framework, então ele vai fazer esse trabalho para a gente. Ele vai traduzir nosso banco para código para a gente poder usar dentro do sistema, o que é bem prático também. Aí, se está em verde, né, coisinhas opcionais para vocês darem uma olhada. Então, vale a pena estudar outros paradigmas para conhecer. Principalmente se você for fazer uma entrevista de emprego, tem sempre alguém perguntando se você conhece algum desses paradigmas. Então, um que é bastante robusto assim, e interessante é esse Domain Driven Development, que é um desenvolvimento baseado em domínios. Então, quem tem responsabilidade de fazer o quê, né? E outro que é muito usado é o Test Driven Development. Eu, particularmente, acho ele um pouco menos ágil que os outros, mas certamente ele cria um código mais robusto, no sentido que todo o seu código está sendo testado o tempo todo. Então, quando você alterar coisas e essas coisas acabarem quebrando outros trechos de código, você vai descobrir imediatamente com esse tipo de paradigma de desenvolvimento. Então, apesar de ele ser mais lento para você criar o seu software, ele te dá uma segurança bastante grande quando você for fazer alterações e coisas assim. Então, é legal conhecer, vale a pena, assim. Então, como eu disse, não faz mal nenhum conhecer mais paradigmas e eles podem te ajudar algum dia aí no futuro. Nosso ambiente de desenvolvimento agora. Então, saímos aí da parte teórica, vamos conversar um pouco sobre prática. Então, a gente vai usar dois softwares para fazer todos os nossos exemplos. A gente não precisa de mais nada. Então, dois softwares. Um é uma IDE, né, um ambiente integrado de desenvolvimento, e o outro é um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Como IDE, a gente vai usar o Visual Studio 2013. Na minha opinião, é a melhor ideia que existe no mercado. Acho que até o pessoal de Java que gosta de Eclipse, NetBeans, etc., tem que reconhecer que o Visual Studio tem funcionalidades bem à frente de qualquer outra IDE que existe. E agora, com a vantagem de ser gratuito. Antigamente ele era um software muito caro e esse era um grande ponto de ataque, né? Então o pessoal, principalmente do Java, dizia que desenvolver com Visual Studio era caro demais e hoje em dia ele é de graça. E o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai fazer é o SQL Server 2012.
A gente vai fazer não, a gente vai usar, desculpa, que é um sistema de banco de dados bem robusto. Ele vai servir para uma porcentagem muito grande de aplicações, tá? Ele tem suas limitações, claro, limitações de desempenho quando ele começa a armazenar dados com uma quantidade gigantesca. Então aí você começa a pensar migrar para um Oracle, por exemplo, que o desempenho de consulta do Oracle é muito bom. Ou se você tiver uma quantidade realmente gigantesca de dados, que é o caso de uma rede social, por exemplo, como o Facebook, eles não têm condições de usar um banco SQL relacional. Aí eles vão para um banco que é não relacional, geralmente NoSQL, que são bancos que são preparados para tratar quantidades gigantescas de dados, que a gente não tem quase nenhum sistema corporativo. Assim. Então, versões, né? Como eu disse, Visual Studio 2013 é de graça a versão Community. Então é ela que a gente vai procurar usar. O que essa versão Community tem de limitação? Quase nada. Ela não é permitida para grandes empresas, por exemplo, e times de desenvolvimento muito grandes. Mas para a gente desenvolver sozinho, que é o nosso caso por enquanto, ou desenvolver em pequenos times, essa versão é bem legal. Assim, é uma guinada na Microsoft muito interessante de abrir o Visual Studio para a comunidade. Ele não é open source, mas ele está de graça. Então, é bem interessante. Assim, a Microsoft está investindo bastante em ter mais desenvolvedores das tecnologias deles. Isso é bem bacana. E o SQL 2012 a gente vai usar a versão Express. Express também é de graça. Ela tem uma limitação de coisa de 3 GB de dados. Nossos sistemas não vão chegar praticamente de jeito nenhum a 3 GB de dados. Tá? 3 GB de dados já são sistemas corporativos relativamente grandes que vão bater aí 3 GB. Tá? Então, ele vai servir para a gente muito bem e ele não tem nenhuma limitação além dessa. Então, a gente não vai ficar na mão com nenhuma funcionalidade que vai estar faltando, coisa assim. Então, ele é um software bem bacana, um banco bem robusto. E a gente vai usar com ele uma interface gráfica dele chamado SQL Management Studio. Aí eu vou fazer uma aula, nossa primeira aula prática vai ser como criar esse ambiente de desenvolvimento. Então eu vou instalar os dois para vocês verem, mas nada muito difícil, praticamente só da Next até o Finish, assim, é bem simples mesmo. Então, pessoal, com isso a gente conclui aí nossa primeira aula, nossa aula teórica. E na próxima aula a gente começa com a prática, preparando nosso ambiente e dando uma olhadinha no Visual Studio. Então, até a aula 2 e até mais.